E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos começar uma nova playlist aqui, né? Eu ainda não me acertei com essas luzes. Como eu falei para vocês, eu mudei os meus móveis aqui na sala, já que eu não tenho mais alunos, né? Antes eu ficava com a televisão, com a parede da televisão nas minhas costas, porque eu dava aula com a televisão, né? Eu não uso o quadro branco, eu uso a televisão, usava, né? Agora, então, eu mudei para ficar essa parede aqui atrás, que foi o meu filho que fez, e que eu acho ela mais bonita, né, para aparecer. Mas daí ficou mais escura a iluminação, né? Então eu tô com algumas luzes aqui, mas eu não ainda acho que tá meio escuro, mas tudo bem. Também não importa vocês me verem, né? O que importa é o conteúdo que tá aqui. Então, nós vamos começar uma nova playlist, né? Que agora acabou a voz passiva. Isso não quer dizer que eu não possa colocar mais vídeos, né, em relação à voz passiva. O último vídeo que vai porque eu estou gravando antecipado, né? Mas que foi ao ar, no caso, na terça-feira, dia 19, aquele vídeo com as questões de voz passiva. Mas talvez, se vocês quiserem ou me pedirem, eu posso colocar mais vídeos depois, né, em relação a isso, tanto resolvendo questões, como com explicações a mais, se de repente ficar alguma dúvida. E um inscrito sugeriu, então, que eu fizesse algo com as frases condicionais. Vocês também podem colocar mais sugestões aí, se tem algum assunto que vocês ainda têm dúvidas aí, querem que eu faça uma playlist em relação a esse assunto, é só deixar a sugestão de vocês aí nos comentários, que eu coloco aí na lista e vou fazendo, né? Porque assunto não vai faltar, e vídeo e opção aí também não vai faltar, porque afinal todas as terças e quintas sai vídeo aqui no canal sobre algum ponto gramatical, né? E tem muita coisa para a gente ver em inglês, tem muita coisa para a gente resolver, solucionar, tirar dúvidas, enfim. E só esclarecendo, eu peço desculpa aí para vocês que sábado passado, dia 16, eu não consegui colocar o vídeo de correção de prova, tá? Esse final de ano aí foi bem corrido para mim, eu tive algumas questões pessoais para resolver, e naquele sábado eu não consegui deixar um vídeo preparado para vocês, tá? Foi uma questão assim única, tá? Mas nesse sábado vai ter vídeo, tá? Nos outros sábados também acredito que eu vou conseguir vencer. Foi só esse sábado, dia 16, que passou, sinceramente não deu, tá? Não foi porque eu não quis, foi porque realmente eu não consegui. Parece assim que porque a gente está trabalhando em casa, a gente tem todo o tempo do mundo, e não é assim que funciona, tá bom? Então eu peço desculpa para vocês, não foi por falta de tentativa, foi por falta de tempo realmente, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com as frases condicionais, depois eu vou colocar todas as informações ali no box de descrição do vídeo, com as aulas, os cursos, os preparatórios, para quem ainda quiser dar tempo de entrar no preparatório do CETRED, tá? Que também está servindo como um curso de, como é que a gente diz, extensivo de férias, né? Um semi-extensivo de férias aí, para quem não quer perder a sua rotina de estudo. Para quem vai fazer concurso, gente, é a rotina, tá? Não é estudar um mês antes do concurso, não é estudar uma semana antes do concurso, não é estudar só quando sai um preparatório para aquela banca específica. Você tem que estar preparado. O teu cérebro tem que estar naquele ritmo de estudo, que quando chegar o edital, quando marcar a data de uma prova, você está naquele ritmo de estudo, o teu cérebro está preparado. Ah, mas eu só vou estudar quando tiver um preparatório para aquela banca que eu vou fazer. Não, cara, tu tem que estar preparado com os conteúdos. Você tem que estar estudando voz passiva, você tem que estar estudando discurso direto e indireto, você tem que estar estudando phrasal verb. Ah, não, quando chegar eu pego uma lista. Não existe lista, tá? Não existe lista milagrosa de phrasal verb. Não existe lista de conteúdo milagroso para te salvar. Tu tem que estar estudando o conteúdo. E quando sair uma banca que marcou o concurso, você já sabe o que que você vai ter que estudar, você já está preparado, entendeu? Você só tem que dar uma olhada, você só tem que dar uma reforçada. Concurseiro não para de estudar, tá bom? Então, quem quiser informações sobre esse meu preparatório do CETRED, entra ali depois no meu WhatsApp profissional que a gente conversa. E assim, ó, se tu quer entrar no preparatório, as outras aulas que você perdeu, que a gente começou dia 5 de dezembro, estão todas gravadas. Então você recebe essas gravações com material em PDF para você se atualizar. Não é que você vai pegar daqui para frente, você vai receber todas as aulas anteriores. Então você entra a hora que você quiser. São 4 aulas em dezembro, 4 aulas em janeiro. Bem completinha, aula de 2 horas de duração.
tá? É aula puxada. E assim, as aulas que eu programo de 2 horas, geralmente leva 3. Então, eu faço uma aula à parte e mando depois o link, tá? Porque eu sou exagerada. Então, vamos lá. If clauses. O que são if clauses? São as orações condicionais, tá? Por que elas são chamadas de condicionais? Porque elas exprimem uma condição, tá? E como que essa condição, ela vem expressa? Ela vem expressa... Deixa eu ver que cor que eu vou escolher hoje para explicar. Eu vou no arco-íris, que eu gosto de arco-íris. Então, a condição, ela vem expressa porque eu vou ter essa conjunção aqui, ó, que é o if, né? O if é o se. Não gostei desse arco-íris. Vamos pegar o branco. O if é se. Se algo acontecer, eu terei um resultado, tá? Por isso que eu digo conditional. Condição, tá? Então, é uma condição. Se essa condição acontece ou não, porque eu posso ter uma condição na negativa, né? Então, se essa condição acontece ou não, eu terei um resultado. Então, essa condição é a minha oração subordinada e eu terei o resultado que é a minha oração principal, tá? Então, aqui eu coloquei uma pequena explicação. As orações condicionais em inglês são utilizadas em diversas situações e quase sempre são acompanhadas pela conjunção if. Por que quase sempre? Não é sempre, Silvia. Não, porque eu posso ter outras conjunções que também vão indicar essa condição. Que outras conjunções são? Eu posso ter o unless, que seria o senão, né? Ou a menos que. Eu posso ter o when, tá? Eu posso ter o as soon as, assim que. Elas também fazem um papel de condição como o if, tá? E alguém deve estar pensando aí enquanto assiste vídeo, né? E o whether? O whether, ele não é de condição, tá? O whether nós vamos deixar para outro vídeo, para outra playlist, tá? O whether, ele vai entrar lá no discurso direto e indireto, tá bom? O whether, ele não substitui o if em frases condicionais, tá bom? O whether é outra situação. Mas eu posso ter o unless, eu posso ter o when e eu posso ter o as soon as. Então, vamos em frente. Essas frases condicionais, elas podem expressar situações possíveis e certas no presente, que é o caso do zero conditional, que sempre vai ter aquele resultado, prováveis ou improváveis no presente e no futuro, que seria o first conditional, tá? Ou até mesmo o second conditional, para o futuro. Você vai dizer, Silvia, mas o second conditional usa passado, como é que é para o futuro? Não, mas ele é para o futuro. Ou até mesmo impossíveis no passado, que é o third conditional. Por quê? Porque você já fez aquela escolha no passado, então não tem como mudar. Então ela é impossível, tá? Conforme a gente for estudando, eu vou mostrando isso nos exemplos para vocês. Porque assim, ó, não é porque a gente está usando o passado no second conditional que é uma coisa do passado. Ele está se referindo a uma ação no futuro, tá? A gente tem que saber diferenciar. Eu não sei como falar isso no português, mas diferenciar time de verb tense, tá? Tem que saber diferenciar isso. Time de verb tense. Por exemplo, eu posso estar falando de time present, mas eu posso estar usando simple present, simple present. Eu posso estar usando present continuous, continuous, mas os dois se referem ao time present, tá? Então, eu estou usando tempos verbais diferentes, mas para me referir ao mesmo tempo presente, tá? Então, eu tenho essa diferença. Então, é isso que eu tenho que pensar, tá? Também é assunto para outro pôr do sol. Então, assim, ó, as frases condicionais, quando eu estou falando aqui elas, né? As frases condicionais, elas são classificadas da seguinte maneira. E aqui começa a confusão, né? Eu tenho zero conditional, eu tenho first conditional, eu tenho second conditional, eu tenho third conditional. Muitas pessoas param por aqui,
tá? Muitos livros pedagógicos param por aqui, muitas apostilas param por aqui, muitas gramáticas nível intermediário param por aqui. Mas, se nós pegarmos Advanced Grammars, nós temos os Mixed Conditionals. O que são os Mixed Conditionals? Aqui vem a salada de fruta, tá? É como se eu tivesse aqui banana, maçã, mamão e abacaxi. E aqui eu colocasse todas elas misturadas, tá? Para quê? Para complicar nossa vida. É óbvio, né? Não teria outro motivo. Então, assim, aqui é pegar todos os condicionais e misturar. Se eu não me engano, são 6 tipos. Acharam que eu ia dizer 2? Não, eu acho que são 6, tá? Nós vamos ver todos, claro, né? Que eu não ia deixar passar. Mas assim, vou fazer bem devagarinho um vídeo. Um vídeo cada 2, eu acho que dá para fazer. Talvez os 6 num vídeo, não sei. Mas enfim, existem? Existem. São usados de vez em quando. Aparecem em concursos e vestibulares? Aparecem mais em concursos do que vestibular. E atrapalham a nossa vida? Atrapalham, principalmente no concurso. Por quê? Porque a gente está tão bitolado, né? A gente está tão focado nesses 3 tipos e de vez em quando no zero aqui junto, que a gente vê um mix conditional, a gente reconhece a estrutura e diz assim, não, esse daqui está errado, que está misturando o 2 com o 3, ou 1 com o 2, não existe, está errado, e às vezes aquela ali é a resposta certa. Você vai dizer assim, nossa, teacher Silvia nunca falou disso daqui, vou culpar a teacher Silvia, né? Então, não existe. Ah, não, vou entrar com recurso nessa questão que está errado. Dá, daí você passa vergonha, tá? Não, existem os mixed conditionals, tá? Eles têm uma situação específica para ser usado, então a gente tem que saber. E eu vou falar disso daqui para vocês também com o andar da carruagem, tá bom? Mas hoje a gente vai ver especificamente o zero condition, tá? O zero conditional é o mais fácil, tanto que tem apostilas que quase nem mencionam ele, tá? Por quê? Porque ele vai ter a frase condicional, que é a subordinada, né? É o máximo que eu sei falar, subordinada, só até aqui, tá? Não sei especificar ela. E a oração principal, né, que depende não, que é a principal, a subordinada, que depende da principal, e ambas estarão no mesmo tempo, que é o simple present. Por quê? Porque essa condição sempre estará no mesmo tempo da principal, porque esse resultado aqui sempre vai ser o mesmo, se essa condição acontecer ou se ela não acontecer. O resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Então, por exemplo, o que é o simple present? Só para dar uma lembradinha, né? Eu vou ter um tempo só, tá? Lembrem-se que para recheat eu vou precisar do S, ou do ES, ou do IES, né? Dependendo da terminação do verbo. Na negativa eu vou ter o don't, se for recheat eu vou ter o doesn't, daí perde o S aqui no verbo. E eu posso ter também o verbo to be, no simple present, que ele é conjugado, né? E se ele for na negativa, ele é o próprio auxiliar, eu não preciso de do e doesn't. Então, I am, I'm not, he is not, ou isn't, né? Posso colocar a forma contracta, aren't ou are not, né? Então, eu tenho que lembrar também do verbo to be, que é auxiliar nesse tempo. Então, tanto na oração da condição como na oração do resultado, eu vou ter simple present, tá? As frases do zero condicional são usadas para quê? Para exprimir fatos que são geralmente verdade e não mudam, tá? Se referem a uma situação geral que sempre acontece se essa condição se realizar. Ou, se for uma condição negativa, se ela não se realizar, tá? Por exemplo, if you leave ice in the sun, it melts. Se você deixar o gelo no sol, ele derrete. Simples assim, tá? Então, se você deixar o gelo no sol, ele derrete. Isso é óbvio. Eu tenho simple present, com S, porque o gelo é it. Posso inverter a frase, tá? Começar com aqui, the ice. Não, não vou colocar the, né? Porque eu estou generalizando, então eu não uso o artigo. Então, eu vou colocar ice melts if you leave
it in the sun. Daí aqui é claro que você não vai poder colocar it aqui, porque daí a gente não sabe do que está falando, né? Então você tem que inverter, colocar o ice aqui no lugar para depois substituir por it, tá? Tem que cuidar com isso daqui. Se você coloca a oração principal no começo e a subordinada depois, você não põe vírgula, tá? E você inverte toda a estrutura. Então, ice melts if you leave it in the sun. O gelo derrete se você deixá-lo no sol. Eu não vou colocar the aqui na frente, tá? Porque eu estou generalizando. Quando eu generalizo, eu estou falando gelo no geral. Em português eu diria o gelo derrete, né? Em inglês não, porque eu estou generalizando. Eu não uso o artigo definido, tá? A condição sempre será a mesma, sempre é a mesma. Ou melhor, a condição sempre tem o mesmo resultado, tá? Então, por isso que eu uso o zero condition. Nós sempre teremos as duas orações no simple present, no tempo simples, porque nós estamos falando de um fato ou uma verdade geral. Então, aqui mais exemplos. If you stand in the rain, you get wet. Se você ficar na chuva, você se molha. Poderia inverter. You get wet if you stand in the rain. If you keep milk in the fridge, it lasts longer. Se você manter o leite na geladeira, ele dura mais. Mesma coisa se eu fosse inverter aqui, eu começaria com milk. Milk lasts longer if you keep it in the fridge. If you put water in the freezer, it becomes ice. Se você colocar a água no freezer, ela se torna gelo. If I drink coffee at night, it takes me a long time to fall asleep. Se eu beber café à noite, eu levo mais tempo para dormir, eu demoro mais para dormir. E eu posso inverter aqui, ó. It takes me a long time to fall asleep if, daí não tem a vírgula, if I drink coffee. It takes me a long time to fall asleep if I drink coffee. Então, é a mesma frase aqui, ó, só que eu coloquei a oração principal, que no caso é o resultado, né, até aqui, ó. Eu coloquei ela primeiro e depois coloquei a subordinada. Aqui é a mesma coisa, eu inverti. Water becomes ice if you put it in the freezer. A água se torna gelo se você colocar ela no freezer. E inverti aquela do leite também, ó. Milk lasts longer if you keep it in the fridge. Só eu coloquei o milk aqui e o it aqui, porque primeiro eu menciono, depois eu substituo, né? Eu não posso começar com it, porque eu não vou saber do que eu estou falando. Então, milk lasts longer if you keep it in the fridge. Como eu falei para vocês, eu posso usar o when no lugar do if, e ele vai ter praticamente o mesmo sentido, tá? E as estruturas continuam as mesmas. Isso eles gostam de colocar, às vezes, nos concursos, tá? Tem que cuidar. Ó, if you keep milk in the fridge, it lasts longer. Vou reescrever a mesma frase, trocando o if pelo when. E você tem que aprender a reconhecer isso. When you keep milk in the fridge, it lasts longer. Quando você põe, ou quando você coloca, quando você mantém, quando você conserva o leite na geladeira, ele dura mais tempo. É a mesma coisa. When you keep, if you keep, se você manter. Quando você mantém, dá na mesma, tá? Então, when you keep milk in the fridge, it lasts longer. Outro exemplo aqui, ó, o sentido é o mesmo. If you leave ice in the sun, it melts. Se você deixar o gelo no sol, ele derrete. When you leave ice in the sun, it melts. Quando você deixa o gelo no sol, ele derrete. O sentido é o mesmo, gente, o mesmo. E eu posso usar o unless, que é a menos que. Tem pessoas que gostam de traduzir como se não, porque eu vou separar e senão vai aparecer lá com o auxiliar, né? Unless you mix blue and red, you don't get purple. A não ser que você misture, ou a menos que você... A não ser que... Não tinha percebido.
não ser que. A menos que você misture azul e vermelho, você não consegue o roxo, tá? Unless I get up early, I miss the bus. A menos que eu levante cedo, eu perco o ônibus. Então, a não ser que eu levante cedo, eu perco o ônibus. É a mesma coisa que eu dizer assim, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. If I don't get up. É a mesma coisa que eu fazer o if com uma negativa. Por isso que a gente diz se, não. If not, mas esse not não está junto com o se, ele está no auxiliar depois. If I don't get up early, I miss the bus. É uma frase do if com um not, tá? Também é bem comum aparecer. Aqui, ó. If you don't mix blue and red, e o resto fica igual. You don't get purple, tá? Então, eu posso tanto usar o when como usar o unless. Aparece muito, tá? Eu coloquei as soon as. Tava pensando agora. As soon as. Fiquei na dúvida agora. As soon as I get home, I'll call you. Eu acho que é no primeiro condicional aqui. O as soon as, não nesse. As soon as he gets home, he'll call you. As soon as acho que é no primeiro condicional, gente, tá? Não aqui. Tira o as soon as. Agora que eu tava pensando quando eu tava fazendo ali o unless e o when, tá? Final de ano, tá? Final de ano. Dei um desconto pra teacher. Vou passar devagarinho, senão vocês vão precisar tomar um Dramin para ver esse vídeo, né? Enfim, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês com as frases condicionais. A gente vai ter uma longa playlist aí pela frente, tá? Então, esse foi o Zero Condition. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o First Conditional, ok? So, thank you very much and see you next video. Bye bye.